Nesse vídeo, nós vamos te mostrar como fazer a adequação da nova NR1 no que tange aos riscos psicossociais e também à saúde mental. E não vai ser só um passo a passo. Aqui, a gente vai te mostrar exatamente como fazer isso de uma forma simples e custo-efetiva, mas também de uma maneira que reduza ao máximo a possibilidade de você ter uma multa ou processos trabalhistas. Tudo isso também do jeito certo, na medida certa, sem ficar desprotegido, mas também sem desperdiçar tempo e dinheiro. E eu já vou começar te falando para quem é e para quem não é esse método. Esse método ele não se encaixa para todos os tipos de empresa. O que a gente indica que é ideal são empresas entre 50 e 2.000 colaboradores. Empresas que também estão em algum segmento com mais fatores de estresse ou riscos psicossociais e que estão em segmentos que serão mais fiscalizados. Se a sua empresa, colaboradores não têm muita ansiedade, ou burnout, depressão, ou essas questões psicossociais, aí a gente não indica tanto. Mas, no geral, para essas empresas com menos de 50 colaboradores, também não. Então, entre 50 e 2.000 colaboradores é o ideal. Por outro lado, ela também não é para empresas muito grandes, ali acima de 2.000 colaboradores, que tem uma estrutura já montada dentro da empresa e de saúde ocupacional ou de medicina e segurança do trabalho. Um exemplo prático de uma empresa que é bem complexa, mas que funcionou muito bem e conseguiu fazer a adequação da NR1 foi o Hospital Jacob Facuri, que tem algumas complexidades específicas por conta de turno, horário e tudo mais, mas que deu muito certo. Aqui no Hospital Jacob Facuri, o projeto de adequação aos riscos psicossociais da NR1 foi um projeto que, sim, nós da alta gestão compramos ele, foi comandado junto com o nosso RH e a nossa segurança do trabalho, e onde teve o apoio principalmente aí da Flexon e com o produto RPS-1, que para nós foi muito importante e facilitou muito a nossa vida. Isso porque o nosso segmento, assim como vários outros segmentos, né, existe um risco trabalhista maior, né? O Ministério do Trabalho está sempre de olho em hospitais, em alguns segmentos que têm essa exposição maior a alguns tipos de riscos e o trabalho, né, mais minucioso. Então a gente tinha uma atenção e uma preocupação maior com isso, né? Só que a gente teve uma grata surpresa de que o custo ficou muito menor do que a gente imaginava com o apoio da Flexon, e o trabalho também foi muito mais tranquilo, né? Foi mais simples do que a gente implementava, porque tem todo esse trabalho que é feito pela própria empresa, né? Então, mesmo numa empresa complexa, como é um hospital, que tem vários turnos, é 24 horas e por aí vai, facilitou muito o trabalho, inclusive facilitou o trabalho da nossa segurança do trabalho e da empresa de medicina e segurança do trabalho terceirizada que nós temos aqui, que não precisou fazer todo esse mapeamento do zero, como trouxe essa parte dos riscos psicossociais com a Flexon já praticamente pronta para nós. E por fim, outra coisa que facilitou muito para nós também é que a Flexon foi um parceiro importante para a gente desde o início do mapeamento, do rastreio lá nos questionários, mas até também na hora de implementar o plano de ação, que quando a gente definiu o que seria o nosso plano de ação, eles já trouxeram também soluções simples e prontas para a gente, como o canal de denúncias anônimo, programas de bem-estar, ativações presenciais, parte educativa e outras coisas que a gente precisaria talvez olhar com vários fornecedores, e a gente conseguiu resolver tudo de uma forma muito mais rápida e simples e com custo muito bacana. Então, para nós foi muito importante ter essa parceria. E como você viu no vídeo, o Hospital Jacob Facuri, ele aplicou do jeito certo essa adequação da NR1. E por que eu tô falando do jeito certo? É porque tem sim o jeito certo e o jeito errado. Na verdade, há muita confusão sobre isso, a maneira correta de fazer ou de não fazer a adequação da NR1. Muitas vezes isso acontece por falta de conhecimento, porque é uma norma nova que as pessoas ainda não sabem direito como lidar, mas também isso acontece porque tem empresas que se aproveitam dessa situação, porque está em alta, está tudo girando em torno disso, para tentar vender soluções que são desnecessárias e que elas não resolvem a solução de fato. Há, por exemplo, empresas afirmando que basta pegar um questionário simples, colocar lá para os colaboradores resolverem e tá tudo certo e você já se adequou, mas não é assim que acontece. E também na prática, existem muitas circunstâncias específicas de como que esse questionário vai funcionar. Há também alguns vendendo soluções como um canal de denúncia para tentar se adequar ou como se isso fosse realmente resolver. Há também empresas de benefício que estão sedentas por querer vender para os RHs ou para as empresas. E há também gente vendendo como obrigatório algumas adequações da NR1, como terapia online ou outros tipos de benefícios de saúde e bem-estar, como se aquilo fosse obrigatório, e na verdade não é. A gente se pergunta, isso é ruim? Não, não é. Todas essas soluções que são apresentadas por determinadas empresas, elas são boas e pode ser ótimo, né? Só que esse tipo de iniciativa não é o que a NR1 está pedindo. Se a sua intenção é fazer a adequação à NR1, você precisa estar atento ao que ela realmente pede,
para, como a gente já falou no início do vídeo, não desperdiçar tempo e dinheiro e energia com esse tipo de situação. E essas soluções e exemplos que eu acabei de citar, na verdade, como ali a terapia online e tal, elas são apenas funcionalidades dentro do plano de ação. E o plano de ação, ele é o último passo. Antes disso, como eu vou falar mais pra frente, a gente tem outras etapas a serem seguidas. E ainda a gente tem um outro ponto gerando muita confusão, que é a questão dos problemas de saúde mental com os riscos psicossociais. Os problemas de saúde mental, eles são o estresse, burnout, ansiedade, tudo isso são problemas de saúde mental que geram os riscos psicossociais. Na verdade, um é consequência do outro, mas eles são coisas diferentes, e isso é bem importante que a gente tenha em mente. E agora vamos passar para o passo a passo da implementação na prática. E para que isso ocorra de uma forma muito bem feita, a gente vai passar por algumas etapas. A primeira é o mapeamento dos riscos psicossociais. A segunda etapa é a análise dos resultados e matriz de risco. A terceira etapa são a sugestão de plano de ação com medidas preventivas e corretivas. A quarta etapa é a discussão de resultados e definição final. Depois temos a documentação do GRO e do PGR. E por último, o gerenciamento do plano de ação. Adentrando agora ao primeiro passo mais especificamente, que é o mapeamento de riscos. Aqui a gente precisa identificar quais são os riscos psicossociais específicos da sua empresa, através das estratégias de mapeamento e rastreio. Que cada empresa vai ter uma peculiaridade, uma situação específica que a gente precisa saber para que ele seja um rastreio fidedigno, que os resultados que estejam ali a gente possa, de fato, colocar em prática. E para isso, a forma mais simples que a gente pode fazer é utilizar alguns questionários que são validados internacionalmente. E eu vou deixar aqui na tela alguns exemplos desses questionários, que são 5, e cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. E para você escolher o instrumento ideal para sua empresa, vai depender do quê? Vai depender do objetivo da avaliação, vai depender do porte da empresa, do perfil dos trabalhadores e também, muito importante, da capacidade técnica de quem vai aplicar e interpretar esses resultados. E aí você pode pesquisar um pouco melhor sobre cada um desses questionários e decidir aquele que se encaixa melhor aí na sua empresa. E outro fator bem importante que você precisa ter em mente é que é necessário que um percentual grande de colaboradores responda esse questionário, toda essa pesquisa, e eles respondam conscientes daquilo que as perguntas estão sendo feitas. Isso eu tô falando porque a gente precisa dessas respostas para garantir um rigor metodológico e uma confiabilidade desses dados. Até porque isso evita também qualquer tipo de fiscalização. Porque para que a gente tenha um resultado que ele seja real, a gente precisa de uma porcentagem grande dos colaboradores respondendo e que essas respostas elas sejam de acordo com o que acontece na prática mesmo. Não é só uma resposta aleatória ou preencher aquele questionário de qualquer forma. E embora isso que eu tô falando pareça simples, na prática pode acontecer algumas dificuldades, como por exemplo, barreira tecnológica. Caso o seu questionário seja online, nem todo mundo vai ter acesso, ou nem todo mundo vai saber mexer exatamente nele. E também os desafios com diferentes turnos e setores. Você pode enfrentar problemas de comunicação, como garantir que todos recebam a mensagem sobre a importância do preenchimento de uma forma integral. Também a simplificação para pessoas com baixa escolaridade, sem comprometer a eficácia ou perder a essência ali do questionário. E também tem aqui uma questão que para empresas maiores, com milhares de colaboradores, por exemplo, ou que tem um maior risco para o segmento de atuação, ou também mais complexas, com ambientes de trabalho muito diversos, com diferentes turnos, diferentes estruturas, pode ser necessário algumas ações adicionais para fazer esse questionário, como por exemplo, visitas presenciais pela equipe de medicina e segurança do trabalho para conhecer a realidade dos ambientes. Dependendo ali, é importante essa visita presencial para que entenda melhor a situação, consiga criar um ambiente para que responda ao questionário de uma maneira mais tranquila. Envolver psicólogos nessa avaliação também. Levantamento do histórico dos colaboradores, se ele já tem afastamento, se já tem problemas de saúde mental, se já apresentou ali muitos atestados ou não. Uma análise prévia também de indicadores de absenteísmo e rotatividade. Numa empresa com muitos colaboradores, onde a rotatividade é grande, isso é muito importante. Ou até grupos focais, com trabalhadores de diferentes níveis hierárquicos. Às vezes a aplicação do questionário vai ser de um jeito, parte da empresa vai ser diferente, então tudo isso precisa ser analisado
Porque quando a gente fala aplicar um questionário, parece que é uma coisa super simples, mas na prática vão ter todas essas dificuldades que eu acabei de citar, ou ainda uma coisa mais específica dentro da sua empresa. O segundo passo é a análise dos resultados e matriz de risco, porque todos esses resultados que a gente coletou dessa pesquisa que foi feita no primeiro passo, ela precisa ser analisada para a gente gerar uma matriz de risco. E essas respostas coletadas, a gente vai poder entender quais são os principais riscos específicos da sua organização, da sua empresa, dos seus colaboradores. E com isso, a gente vai poder traçar essa matriz de risco e vamos utilizar uma escala para classificar a probabilidade e a gravidade de cada risco. Para que isso ocorra de uma forma muito real mesmo, o questionário ele precisa ser bem feito. Então aqui a gente consegue perceber que os passos vão se interligando, né? Então precisa ter um primeiro passo bem feito, esse segundo passo que é a análise também de uma forma bem estruturada. Esse terceiro passo é a sugestão do plano de ação, com medidas preventivas e corretivas. Daí a gente vai olhar esse terceiro passo como uma sugestão do plano de ação, com essas medidas, porque de nada adianta um mapeamento detalhado, interpretar ali o questionário, fazer tudo certinho, esses documentos super bem construídos, se eles não gerarem medidas a serem implementadas, porque no final das contas é isso que a gente precisa fazer. E essas medidas, são elas que vão fazer você colher os frutos dessa implementação da NR1. Vai reduzir os afastamentos, reduzir os riscos, cuidar do seu colaborador de fato, né? E ter uma equipe que vai se tornar mais saudável e produtiva a partir dos resultados da implementação, do plano de ação, dessa matriz de risco. E além disso, o Ministério do Trabalho está cada vez mais atento para ver se aquilo que foi identificado está sendo coerente com aquilo que está sendo colocado em prática. Por exemplo, se o problema está no excesso de horas trabalhadas, excesso de hora extra, e o que está sendo aplicado está sendo uma terapia online, não está tão coerente com aquilo que precisa ser feito. Nesse caso, a sugestão seria de que a gente fizesse um plano de ação com uma política de horas extras mais específica, mais clara para o colaborador. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui nesse terceiro passo. Quarto passo, a gente tem a discussão final e a definição dos resultados. Então aqui a gente vai discutir esses resultados encontrados durante a aplicação dos questionários e o plano de ação inicialmente sugerido no passo anterior. E essa discussão ela deve envolver outras pessoas estratégicas, e isso aqui é um ponto muito importante, porque aqui a gente precisa da segurança do trabalho, do RH, da alta gestão, todo mundo envolvido para ficar na mesma página e saber como que aquilo vai ser aplicado na empresa. Que, por exemplo, não adianta a gente fazer um super plano de ação que demande um esforço e um investimento bem grande e não esteja condizente com o desejo e aquilo que a gestão quer. Por isso que é importante que a gestão também participe nesse momento. E não dá para ser como antigamente, que quase ninguém dentro da própria empresa sabia o que estava escrito lá no PGR. E o quinto passo é a documentação. Aqui a gente precisa se proteger de eventuais fiscalizações e para isso a gente precisa documentar tudo aquilo que foi feito desde lá do primeiro passo até agora. E para frente também, tudo isso vai ser documentado. Mas você pode se perguntar, onde que esses registros vão ficar e de que maneira que você vai fazer? E a resposta é que depende. Depende do porte da empresa e depende do grau de riscos da empresa. Você lembra que anteriormente eu falei que a gente, depois do mapeamento dos riscos, a gente coloca um grau ali dos riscos psicossociais? Então, isso vai se enquadrar aqui para saber que tipo de documento você vai fazer para documentar. Empresas com riscos ocupacionais muito relevantes, é necessário conhecer dois conceitos importantes que eu imagino que você já tem em mente, mas a gente vai reforçar aqui, que é o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esses dois documentos eles são produzidos pela equipe de Medicina e Segurança do Trabalho, e os materiais que foram levantados até aqui, eles vão ser utilizados para complementar esses documentos e deixar eles mais atualizados de acordo com as novas exigências da NR1. E para as empresas que são isentas de fazer o PGR, eles também devem ser apresentados, só que essas informações podem ser feitas de outro modo. Por exemplo, documentos como políticas, registros dos questionários e resultados, fotos de ações e entre outras opções ali que a gente tem para essas empresas que têm essa isenção do PGR. E a NR1 não define uma frequência fixa para você fazer esse gerenciamento do rastreio psicossocial, mas ela exige que o PGR seja revisado pelo menos a cada 2 anos, ou antes até, na verdade, mas sempre que houver mudanças relevantes, acidentes ou alguma situação específica ali, ou novas exigências também, ela precisa ser feita. E agora que você já sabe todos esses passo a passos de uma maneira simples e funcional,
Eu tenho certeza que executando tudo isso que a gente falou, você certamente vai estar muito mais protegido de eventuais fiscalizações, multas, processos e além de poder colher os frutos que uma equipe mais bem cuidada pode trazer. Porque, na verdade, no final das contas, é isso que a gente quer te mostrar, que você realmente consegue colher frutos da aplicação, que já é uma exigência da NR1, mas você consegue trazer isso como um benefício para sua empresa. E claro que tudo isso que eu falei você pode fazer sozinho, com sua própria equipe interna, então você apresenta esses passo a passos, organiza aí, né? Vai ter alguns riscos, desafios e um tempo e energia demandada muito grande, você vai perceber isso na prática. Você também pode contratar empresas com pouco conhecimento ou que querem implementar diversas ações desnecessárias, o que também vai te custar muita energia, dinheiro e talvez você dê algumas voltas até chegar naquilo que precisa ser feito e talvez não consiga, ou talvez sim. Você também tem a opção de contratar uma empresa que de fato quer estar com você do início ao fim do processo de uma maneira mais custo-efetiva que te traga retorno. E é aqui que o nosso plano do RS1 se posiciona. E aqui na FlexOn, a gente tem uma proposta que você adapta à realidade da sua empresa. Então, os nossos planos, eles são de forma modular e personalizada e você vai adequar de acordo com a realidade do orçamento da sua empresa, com os riscos, com o número de colaboradores, tudo isso vai ser levado em consideração. E a gente tem algumas iniciativas prontas para serem implementadas, que são o rastreio através dos questionários validados internacionalmente, que a gente comentou lá no primeiro passo, visitas presenciais para orientação dos colaboradores de como realizar esse questionário, análise de respostas e matriz de riscos, algoritmo inteligente com sugestão do plano de ação, discussões com a empresa e com a segurança do trabalho para adaptar esse plano de ação de acordo com a realidade, de acordo com o que a gestão precisa. Se você quer se adequar à nova NR1 de uma forma simples e custo-efetiva, além de reduzir ao máximo a probabilidade de você ter uma multa ou processos trabalhistas, além disso, você ter uma valorização pelos seus colaboradores dentro do seu próprio time, internamente e também externamente pelo mercado, eu te convido a preencher o formulário que vai estar aqui nessa página e também a agendar uma apresentação rápida de tudo isso que a gente falou e dos produtos que a gente tem. E você pode ter a FlexOn como braço direito, facilitando o seu processo e impulsionando o seu crescimento.